E aí, tranquilo, beleza? Não é boa? Muito bem, estamos de volta. Falamos anteriormente sobre o padrão ofício, sobre as partes constituintes do diagrama que compõem o padrão ofício, né? Onde colocar cada informação em uma correspondência oficial. E já acabamos, de certa forma, de passagem, falando sobre ofícios e memorandos. Agora vamos sistematizar essa exposição. Vamos falar sobre as principais correspondências oficiais. A primeira coisa que eu preciso dizer a você é o seguinte: existem correspondências que efetivamente são previstas lá no Manual de Redação da Presidência da República. Estão lá registradas e têm um padrão de construção. Devem sempre seguir os modelos que estão lá no Manual de Redação da Presidência da República. Mas existem outras que não são previstas no manual. São utilizadas pela administração pública, mas não estão lá previstas no manual. Para essas, você não tem a obrigatoriedade de utilizar o padrão ofício ponto a ponto. Elas, no caso, são correspondências oficiais porque são produzidas pela administração pública. Mas você não precisa ter o mesmo rigor do posicionamento e da quantidade de registros que há no padrão ofício. Portanto, a primeira coisa que a gente faz é essa distinção. E nós começamos a ver quais são as correspondências previstas no manual, quais aquelas que devem seguir o chamado padrão ofício. Vejamos, lá no manual estão previstas essas daqui. Ó. Eu resolvi aqui criar um acróstico. Eu queria ter criado um acróstico melhor, mas enfim, é um jeito, olha aí. Temos aqui a turminha do Coma-me. Sem comentários, hein? Eu pensei em colocar me coma, mas aí fica ruim do mesmo jeito. O fato é que, ó, essas 6 formas de comunicação, essas 6 correspondências oficiais, estão lá padronizadas no Manual de Redação da Presidência da República. São elas: a circular, o ofício, memorando, aviso, mensagem e exposição de motivos. Eis aí. Essas 6 estão lá previstas no Manual de Redação da Presidência da República. Portanto, com essas a gente tem de ter uma preocupação maior, temos de ter um cuidado maior. Com essas aí, você sempre vai ter de cuidar na posição exata de cada um dos registros. Se você já está pensando, caramba, é muita coisa, não se preocupe. Se você, no caso, guardar bem a diferença entre essas duas aqui, ofício e memorando, o seu problema está quase que todo resolvido. Porque estas são efetivamente as que mais aparecem em prova. Além disso, as outras são filhotes, são derivados, elas nascem dessas duas. Se você entender essas duas, as outras automaticamente você consegue entender sem problema. Bom, comecemos então a distinguir o ofício do memorando. Já falamos em meio de passagem acerca desses atos comunicativos e podemos agora distingui-los formalmente. Normalmente, a distinção que se faz é pelo trâmite. É comum se dizer que o ofício é uma correspondência externa e o memorando é correspondência interna. É isso mesmo? Sim, mas isso não é tudo. De fato, ocorre mesmo. O memorando sempre é correspondência interna. Então, memorando sempre interno. Ele sempre é correspondência interna. Mas o ofício nem sempre é correspondência externa. O ofício normalmente é externo. O que eu quis dizer com isso? O que eu quis dizer é que pode acontecer eventualmente de você ter um ofício interno. Às vezes você tem ofícios internos. Como assim, professor? Veja, o que eu quero que você verifique nesse momento é o seguinte: se a correspondência é externa,
com certeza não é memorando. Se é correspondência, e entenda, quando eu falo interno ou externo, não é dentro ou fora do prédio, não. Interno ou externo é dentro ou fora da estrutura burocrática administrativa do órgão. Se você estabelece um ato comunicativo com outro órgão, ainda que as duas unidades estejam no mesmo prédio, uma ocupando o quinto andar, a outra ocupa o oitavo andar, estão no mesmo prédio, mas aqui é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda. O outro lá em cima é um outro órgão vinculado, por exemplo, à Procuradoria Regional da República, alguma coisa assim. São órgãos diferentes, mesmo estando no mesmo prédio. Se você mandar uma comunicação dessa estrutura vinculada ao Ministério à Procuradoria, é ofício. É ofício. Só de ser para fora do órgão, é uma correspondência externa. Portanto, essa noção de interno e externo não quer dizer dentro do mesmo prédio ou fora dele, na mesma cidade ou fora dela. A ideia de interno ou externo é dentro ou fora da estrutura burocrático-administrativa do órgão. Ficou claro isso? Muito bem. Então, se a correspondência é externa, se a correspondência está saindo deste órgão para outro órgão, para algo fora do meu órgão, com certeza é ofício, porque memorando não pode. Memorando fica sempre dentro do mesmo órgão. Então, se a correspondência é externa, de certo é um ofício. Agora, se a correspondência é interna, vai aparecer a dúvida, porque o memorando sempre é interno. O ofício também pode ser interno. E aí, se a correspondência for interna, como é que eu vou fazer a distinção? A distinção vai passar para o assunto. Em correspondências internas, o memorando trata de assunto corriqueiro. Assunto corriqueiro. Ou seja, coisa do dia a dia, coisa que eu resolvo entre a minha e a outra unidade. O memorando é um ato comunicativo entre duas unidades do mesmo órgão, ou para passar alguma informação, ou para fazer alguma solicitação, mas é coisa que eu resolvo entre a minha unidade e a outra unidade. Já o ofício, não. Em sendo um ofício interno, ele vai tratar de assunto oficial. É por isso que ele é chamado de ofício, ele trata de assunto oficial. E aí você me pergunta, mas professor, como é que eu vou saber que o assunto é oficial? Ótima pergunta. O assunto oficial é um assunto de grande seriedade. Assuntos corriqueiros, assuntos do dia a dia, são resolvidos entre duas sessões, entre uma sessão e outra. É algo intersetorial. Assunto oficial normalmente envolve a presidência do órgão ou então interessa uma alta autoridade. Ou seja, quando se fala assunto oficial, interessa a alta administração, interessa a alta administração ou a alta autoridade. É isso que faz um documento ser oficial e que me faz considerá-lo um ofício. Para você entender bem essa diferenciação, olha só, deixa eu te falar. Digamos que eu estou aqui, eu trabalho num gabinete de um juiz, um desembargador, estou aqui trabalhando, e o desembargador, por exemplo, ele me pede para carregar o iPad dele. Então, ele deixou o iPad lá sobre a mesa e me pediu lá esse favor. Por favor, coloque meu iPad para carregar. Beleza, eu fui lá, peguei o iPad dele, bonito e tal. Falei, uau, quantos programas. Imagina, vamos me fuçar, né, no aparelho do desembargador de forma alguma. Mas vamos lá. Eu fui ligar o aparelho na tomada. E no que eu fui ligar, deu aquele pipoco. Valeu-me, minha santa mãe de Deus. Deu aquele pipoco e caramba, e agora? Fui conferir o aparelho está funcionando normalmente. Mas, pelo cheiro e a cor da fonte que eu fui ligar na parede, a fonte já era. E aí o que acontece? O meu colega que estava trabalhando no computador que ficava nesta mesma parede, o aparelho dele desligou, o computador dele desligou.
Ou seja, houve um curto ali e queimou toda a instalação daquela parede. As outras estão funcionando normalmente. Agora, naquela parede, todas as tomadas pararam de funcionar. E o que acontece? O chefe de gabinete vai ter de pedir, no caso, uma providência no intuito de resolver isso daí. Ou seja, o chefe de gabinete, ele vai pedir, no caso, que o pessoal do departamento de obras ou reparos, alguma coisa assim, venha e resolva essa situação. Qual é o documento que o chefe de gabinete vai ter de elaborar, para que ele mesmo assine, mandando lá para o setor de reparos ou obras, para pedir, no caso, que se corrija esse problema na parte elétrica daquela parede? Um memorando ou um ofício? Isso será um memorando. É uma correspondência interna que vai, no caso, solucionar um problema entre a unidade, o gabinete, e a outra que vai fazer o reparo. Percebeu? Muito bem. Mas digamos que o desembargador não gostou da notícia. Eu cheguei lá com o iPad do desembargador. Excelência. Infelizmente temos uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que seu iPad é lindo, maravilhoso, gostei. Rapidamente ele processa alguns programas muito interessantes. Mas a má notícia é que fulano, venha cá. E vem o estagiário segurando a fonte. Olha, excelência, nós fomos carregar o seu iPad e a tomada estourou e a fonte foi para o saco. É verdade, a fonte estragou. E aí o desembargador, mas não é possível de novo, porque na semana passada deu também um curto aqui na minha tomada, não foi? Por isso que eu pedi para você carregar lá. E vem cá, já arrumaram aquela goteira lá tá tendo lá, o pinga-pinga na goteira, o pinga-pinga lá da torneira? Lá do nosso banheiro, não arrumaram, não é possível. Olha, faz o seguinte, hoje eu vou ter uma reunião lá na presidência, se elabora um documento pedindo para que haja essa manutenção e pode deixar que eu assino, tá? Aproveito que eu já vou lá à presidência, já converso lá com o presidente para ver se a gente consegue acelerar isso aí, né? Então veja, dessa vez o chefe de gabinete vai fazer exatamente o mesmo texto, vai falar exatamente a mesma coisa, só que agora quem vai assinar é o desembargador. Ele vai pessoalmente deixar lá o documento com o presidente, provavelmente para pedir uma reformazinha um pouco mais rápido, coisa assim. Muito bem, é o mesmo texto, o mesmo teor. Agora, o que vai ser encaminhado? Um memorando assinado pelo desembargador ou um ofício assinado pelo desembargador? Exatamente, um ofício. Só pelo fato de você ter a alta autoridade assinando, isso já torna aquele texto um texto oficial, um documento que trata de um assunto oficial. Lembre-se que a alta autoridade está representando o Estado. Consequentemente, quando a alta autoridade solicita, ela solicita não só em seu nome, mas o nome do Estado juiz, o Estado desembargador. Portanto, ali requer, no caso, uma atenção maior, porque é uma alta autoridade que está pedindo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo a você é que um desembargador, uma Vossa Excelência da vida, não vai emitir memorandos. Só pelo fato de ele ser uma alta autoridade, automaticamente o que ele assina é um ofício. Por quê? Correspondência oficial. É por isso que na prática nos tribunais é muito comum. Por exemplo, eu sou servidor de um tribunal e aí preciso mudar o meu período de férias. Se eu vou mudar o meu período de férias, eu faço isso mediante o requerimento. O meu pedido, a minha solicitação, eu faço mediante um requerimento. Mas se um juiz, se um magistrado for pedir a modificação do seu período de férias, ele vai pedir mediante um ofício, porque agora o papel que ele exerce é um papel estatal, ele está representando o Estado. Só de ele fazer essa solicitação, isso já se torna assunto oficial, objeto de um ofício. Moral da história, altas autoridades nunca vão emitir memorandos, vão emitir sempre ofícios. É isso que torna, então, o assunto oficial, o fato de interessar a alta administração e, principalmente, o fato de envolver uma alta autoridade que está assinando. Ficou claro isso? Muito bem. Então, fizemos a diferenciação entre ofício e memorando.
Memorando sempre é interno. Ofício normalmente é externo. Se for correspondência interna, então, pode ser ofício também. A diferença é que o ofício sempre vai tratar de assunto oficial, que interessa à alta administração ou então a alguma alta autoridade. Já o memorando não, é um assunto corriqueiro ali entre as duas seções envolvidas. Tranquilo? Bom, agora podemos fazer a diferenciação entre os demais. Os demais são filhotes de ofício ou filhotes de memorando, por assim dizer. O que é uma circular? Vamos abrir aqui um espacinho. O que é uma circular? Bom, em princípio, circular seria uma espécie de memorando, é um filhote de memorando. A diferença é que o memorando é enviado para uma unidade só. No caso da correspondência circular, o objetivo é que aquela informação vá para várias unidades ao mesmo tempo. Ou seja, a ideia é fazer aquela informação circular no órgão. Por isso você tem o nome memorando circular, ou somente circular. Naturalmente, se você vai mandar uma correspondência oficial para várias altas autoridades e é exatamente o mesmo assunto, já que é para altas autoridades, tem de ser ofício. E aí, se é o mesmo ofício, pode ser chamado também de ofício circular. Mas o usual é que seja um memorando circular ou simplesmente circular. A diferença, então, é apenas para a quantidade de pessoas que vai receber aquele ato comunicativo. A circular sempre possui destinatários múltiplos. Destinatários múltiplos. Eis a diferença. O memorando, você só manda para uma unidade. Circular não, você manda para um monte de gente ao mesmo tempo. Tem destinatários múltiplos. Tranquilos? Muito bem. E essa turminha aqui de baixo? Aviso, mensagem e exposição de motivos. Devo dizer que se você for trabalhar em um tribunal, você provavelmente nunca vai lidar com esses atos comunicativos. Por que não vai? Porque elas são, em regra, correspondências do executivo. O executivo é que emite aviso, mensagem, exposição de motivos. E por quê? Por causa das partes envolvidas. Lembra o que eu falei a você? Se você faz a diferenciação entre ofício e memorando, o resto você consegue distinguir sem nenhum problema. Por quê? As outras formas de comunicação nascem dessas duas. A diferença está justamente aqui, ó, nas partes envolvidas. A circular, no caso, tem destinatários múltiplos, está envolvendo um monte de gente ao mesmo tempo. E aqui também, a diferença são as partes envolvidas. Em termos de construção de texto, todas essas aqui seguem a similitude, principalmente o aviso, ele é idêntico a um ofício, sem tirar nem pôr. A única diferença é que o ofício recebe o nome ofício e o aviso recebe o nome aviso. É só essa. A estrutura, o resto é idêntica. Mensagem e exposição de motivos, de fato, não são assim tão idênticas a um ofício, mas o fato é que todas elas são correspondências oficiais. Como assim, Wagner? Correspondências oficiais. Todas elas vão envolver altas autoridades. Então, automaticamente são correspondências de caráter oficial. Então, esta aqui também, correspondência oficial. Essa aqui, correspondência oficial. Todas elas são correspondências oficiais porque envolvem altas autoridades. A diferença entre elas são as altas autoridades envolvidas. No caso do aviso, lembre-se, aqui no caso você está falando de correspondências do executivo. O aviso é uma correspondência oficial entre altas autoridades. E, fora a presidente da República, quais são as altas autoridades? Para você, no caso, que gosta de fazer associação, olha aqui. Entre altas autoridades, tudo com A. Aviso, altas autoridades, todo mundo com A. Quais são, fora presidente da República, quais são as altas autoridades do executivo? Isso, ministros de Estado.
Os secretários de Estado também têm ministros, elas têm status de ministro. Consequentemente, os secretários também podem ser considerados aqui dentro da emissão dos avisos. Veja, a diferença só é a parte envolvida. Se um ministro resolve mandar uma informação para outro ministro, ele vai mandar um aviso. Se um secretário de Estado quer falar com o ministro, uma informação ou pedir uma informação, ele mandará um aviso. Um secretário de Estado para outro secretário de Estado, aviso. Agora, se o secretário de Estado deseja solicitar uma informação a um diretor aqui do ministério, ele vai mandar o quê? Ofício. Ofício. Aviso é exclusivo de ministro para ministro, secretário, secretário de Estado com ministro, é exclusivo para essas altas autoridades do Executivo. Se porventura aparecer um outro cargo envolvido, que não seja uma alta autoridade do Executivo, automaticamente é um ofício. Então, somente entre as altas autoridades do Executivo. Em outras palavras, se porventura o ministro quiser solicitar uma informação a um juiz, ele encaminhará um ofício, porque o aviso só serve para as altas autoridades do Executivo. Portanto, de ministro para ministro, secretário de Estado para secretário de Estado, ou secretário de Estado para outro ministro. Ficou claro isso? Muito bem. Ok. Por que eu pedi para você, no caso, desconsiderar a figura do presidente ou da presidente da República aqui no aviso? Porque ela vai aparecer aqui, ó. Aqui, a figura do presidente ou a presidente da República aparece. Em uma dessas, na mensagem ou na exposição de motivos, em uma dessas é a própria presidente da República que se pronuncia. Por exemplo, para apresentar o seu projeto de governo no início do mandato, ou então para apresentar um veto ao chefe do Legislativo, ou então para apresentar uma lei de iniciativa da Presidência da República para o Congresso Nacional. Em uma delas, então, a Presidente da República se manifesta. Na outra, é o ministro de Estado que procura a Presidente da República ou para apresentar informações acerca das atividades do Ministério, ou então para solicitar liberação de verbas ou coisas dessa natureza. Então, em uma dessas, a Presidente da República se manifesta. Em outra, é o ministro que vai pedir, no caso, algum apoio, ou então apresentar informações à Presidente da República. E aí, pergunto a você, quando a Presidente da República quer mandar a informação, quando ela quer deixar o recado dela, ela vai mandar uma mensagem ou uma exposição de motivos? Isso, ela vai mandar uma mensagem. Quer mandar o recado dela? Quer mandar a mensagem dela? Então, mensagem. Isso quer dizer, então, que a mensagem é a correspondência oficial da Presidente da República, vou abreviar aqui para poder caber, da Presidente da República para outros chefes de poder. Chefes de poder. Muito bem. Ou seja, só vão enviar, só vão emitir e receber mensagens chefes de poder. Ou seja, a Presidente da República pode enviar uma mensagem para o presidente do Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional responde mediante uma mensagem para o presidente da República. Ou seja, a mensagem só serve para chefes de poder. Ficou claro? E aqui embaixo, exposição de motivo, já tem cara de ministro que vai falar com a presidente, né? Licença, excelência, eu sou do Ministério da Cultura, estamos aí para poder apresentar os nossos projetos e também verificar as possibilidades, né, de investimento na área. Eu não conheço Cachoeira, não. Não, a foto com ele assim foi coincidência, eu estava passando no lugar. Não, eu estava abraçado? Não, mas uma festa de aniversário da minha filha, de repente eu estava abraçado, um abraço caloroso, entrando em um jatinho.
Veja, então, mais tarde eu volto, eu vejo que a excelência está muito ocupada, mais tarde eu volto, tá? E dá licença, se vossa excelência espirrar a saúde, tá? Com licença. Eita, pois é, essa situação. Às vezes, quando exposição já tem cara de ministro que vai, no caso, expor alguma coisa para o presidente da República, ou então para solicitar a liberação de verba ou apoio em algum projeto que existe, um projeto cultural, coisa assim. Não só, eu utilizei aleatoriamente aqui cultura, mas pode ser qualquer ministério. Aliás, não é nenhuma forma de crítica a nenhum ministro, pelo amor de Deus, mas é só a situação. De fato, um ministro é que se expõe para presidente da República. Por isso, a exposição de motivos é justamente essa correspondência oficial de ministro para a presidente da República. Presidente da República. Ou seja, é só a diferença, portanto, no final das contas, diz respeito somente às partes envolvidas. Se, no caso, você tem altas autoridades do Executivo, se for ministro para ministro, trata-se de aviso. Se for a presidente da República comunicando-se com outro chefe de poder, trata-se de mensagem. E se você tiver, no caso, um ministro apresentando um relatório, ou então solicitando verbas para determinado projeto, aí você tem uma exposição de motivos. Insisto, essas 5, então, se apresentam padronizadas lá no Manual de Redação da Presidência da República. Portanto, com essas você tem de tomar cuidado com o posicionamento de cada coisinha. Lembre-se, convém que você guarde a definição de cada uma delas para que você não confunda na prova. Para quem está preocupado, caramba, eu vou ter que fazer um ofício, ter que fazer um memorando? Normalmente não. Rarissimamente o examinador pedirá para você escrever uma redação oficial. Normalmente o que você tem é de, lendo o texto, identificar se aquele texto comporia um ofício, ou comporia uma mensagem, ou então lembrar da definição de cada um deles. O que é um ofício e para que serve, o que é um memorando e para que serve, o que é também um aviso e para que serve, e por aí vai. Portanto, procure guardar esses 6 aqui apresentados, fazem parte lá no Manual de Redação da Presidência da República. Portanto, com eles temos o maior rigor estrutural. Já a próxima turma com a qual a gente vai trabalhar, esses não estão padronizados no manual. Portanto, não vão seguir rigorosamente o padrão ofício. Mas, a todo modo, são interessantes também. Vamos lá, daqui a pouco retornamos, então, para falar sobre essas outras formas de correspondência oficial.